Mais uma vez com vocês hoje para estar meditando junto em mais uma parte do nosso corpo. E hoje eu quero estar aqui com uma convidada especial, que é minha filha Gabriela. Nós vamos estar aqui cuidando dos meus pés. Hoje ela está fazendo as minhas unhas. Gabriela, ela né, descobriu que uma das paixões dela são as unhas. E ela ama fazer a unha dela, cuidar das unhas dela. Como vocês podem ver ali, as unhas dela estão bonitinho, bem pintadinho. E ela é uma coisa que ela gosta, agora ela tem feito as unhas de algumas amigas, ela faz as minhas, né? Então, assim, quando ela tem um tempo, quando ela volta cedo da escola, ela faz as minhas unhas. Isso para mim é um privilégio, né? Porque ter alguém para cuidar das minhas unhas. Então, ela ainda é uma criança, né? Mas ela está aqui se aperfeiçoando, ela está aqui buscando aprender, buscando se aperfeiçoar, né, Gabriela? Para ela ser uma boa manicure um dia. Então, quero estar falando com vocês sobre os cuidados com os pés, né? Aqui ela está passando um verde, eu sou apaixonada por verde. Ela vai estar fazendo umas florzinhas roxas com miolinho laranja. E ela está cuidando dos meus pés. Ela já tirou a cutícula, né? E agora ela já passou o esmalte verde e vai estar fazendo as florzinhas. Então, quero estar falando com vocês. É importante do nosso cuidado que temos que ter com os nossos pés, mas também nos preparar os nossos pés, né, para o evangelho. Como preparar os nossos pés? Como cuidar dos nossos pés, né? Ali em Efésios, né, 6, 14 e 15, ele fala, né, da importância da gente cingir os nossos lombos com a preparação do Evangelho, a gente calçar os nossos pés com a pregação do Evangelho da paz. E como é isso, Osmarina? Como calçar os nossos pés, né, com a pregação do Evangelho da paz? Igual eu falei para vocês, a Gabi, ela está aqui, né, igual eu falei, ela está buscando conhecimento, ela está buscando aprender, ela está buscando, assim, ela assiste blog, ela assiste bastante coisas sobre as unhas, por quê? Porque ela quer aprender, porque ela quer se aperfeiçoar, ela quer conhecer, se preparar para que um dia ela seja uma boa manicure, quando ela crescer, né, Gabriela? Ela ser uma boa manicure. Então, ela está se preparando. Então, como preparar os nossos pés com a pregação do Evangelho? É se preparar. Porque Jesus, ele nos deu a ordem. Qual foi a ordem, Gabriela? Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho para toda criatura. Onde que está? Marcos 16:15. Então, Jesus, ele fala, vão para todo o mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Gente, quando nós pregamos o Evangelho, seja aqui pelo YouTube, seja pelo Face, seja batendo nas portas, não é porque a gente é chato não, gente. Isso é uma ordem de Jesus. Isso é uma ordem de Jesus aqui em Mateus. Onde, Gabi? Marcos 16:15. Marcos 16:15. É uma ordem de Jesus, dizendo, vão para todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Não é porque crente é chato, não é porque nós somos chato, é porque nós queremos fazer aquilo que Jesus pediu. Nós estamos obedecendo o que Jesus pediu para a gente ir pregar a todo mundo, entendeu? Então, quando alguém bate em sua porta para pregar Jesus, assim, se não tiver tempo de receber, tudo bem, mas seja assim, entenda que eles estão somente cumprindo o mandamento de Deus. Quando a gente também quiser falar de Jesus, lembre-se que a gente está querendo cumprir só o mandamento do Senhor. Não é porque a gente é chato, quer enfiar na cabeça das pessoas essas coisas, não. É porque a gente está seguindo uma ordem do próprio Senhor Jesus. Como diz a Gabi lá em Marcos 16:15. que fala para a gente ir para todo mundo e pregar o Evangelho, né? Para pregar o Evangelho. Então, isso é se preparar. Como que a gente vai estar indo pregar o Evangelho se a gente não se preparar? Assim como a Gabriela está se preparando para um dia ser uma boa manicure, nós também temos que nos preparar. Isso é preparar os nossos pés para a pregação do Evangelho. Porque como que nós vamos pregar se nós não sabemos o que temos que pregar? Como nós vamos falar de Jesus se nós não conhecemos
Jesus? Como nós vamos falar de Deus se nós não conhecemos Deus? Como nós vamos falar do Espírito Santo se nós não conhecermos bem o Espírito Santo? Então, é nos preparar, gente, é conhecer, assim, todos os dias estar conhecendo mais e mais de Deus, todos os dias estar conhecendo mais e mais de Jesus, todo dia estar conhecendo mais e mais do Espírito Santo, porque uma coisa é verdade, a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem, a gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. A Gabriela, ela não vai poder fazer as unhas e dizer que faz bem feito se ela não buscar praticar, se ela não buscar aprender, né? Se ela não buscar cada vez mais fazer o melhor, ela não vai, tipo assim, cada vez mais ela se preparar. Se ela não se preparar e tá sempre se preparando, com certeza vai surgir outras modas, outras formas de fazer unha, e ela tem que estar sempre se preparando, senão é lógico, ela nunca vai conseguir alcançar aquilo que ela quer. E da mesma forma, nós temos que estar preparando nossos pés, conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra dele, para que a gente possa também sair e pregar. Porque o dia que o Senhor falar, ó, vai e prega, se não saber e se não sabe o que prega, então isso é a preparação dos nossos pés para pregar o Evangelho da Paz, é estar conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Senhor, conhecendo Jesus, o Espírito Santo, para poder falar para as pessoas, né? E também nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pés, né? Porque onde a gente coloca os nossos pés também resultará ao nosso corpo, né? Porque você já ouviu falar assim, aquela pessoa pôs, né? Tem um ditado que fala, aquela pessoa pôs a mão, os dedos, onde não era chamado. E muitas vezes a gente acaba colocando os pés onde não é chamado. E isso traz grandes consequências para o corpo, isso traz consequências ruins para a nossa vida, porque a gente coloca os pés onde a gente não deve pôr, né? Por isso a palavra de Deus, em Salmo 119, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, porque uma coisa é verdade, né, gente? Quando a gente está numa escuridão, e você não sabe, né, não consegue enxergar nada, você está arriscado cair num buraco, você está arriscado em pisar em algo que possa te ferir, né? Você pode também se perder porque você não está enxergando, você não sabe nem para onde você está indo. E nós vemos assim, quando pessoas estão fazendo pesquisa dentro de uma gruta ou dentro de algum lugar que está escuro, ou eles colocam uma lâmpada ali amarrado na perna, ou ele coloca na cabeça. Então, a importância da luz. Por isso que eu falei que muitas vezes quando a gente não tem uma direção de Deus, a gente coloca o pé onde não é chamado, a gente coloca o pé onde devia, a gente pisa onde não deve. Então, é essa lâmpada que eu estou falando para vocês. A palavra de Deus, ela é luz. Quando você não souber para onde ir, você vai meditar na palavra, no ensinamento de Deus, e isso vai fazer com que você saiba a direção e qual caminho tomar, né? É igual essa lâmpada aí que as pessoas amarram nos pés, né? Pode estar aquele escuro, mas como tem uma lâmpada nos pés dela, ela vai saber onde ela está pisando. É isso que a palavra quer dizer, que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho, né? Com Jesus à frente de nossas vidas, nós nunca vamos estar em trevas. Então é importante, gente, igual eu falei, medita na palavra de dia e noite, busque conhecer a Bíblia, busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida, e isso vai ser a preparação dos seus pés, né, para a pregação do Evangelho da Paz e para a sua vida também. Vai ser saúde para o seu corpo, porque, igual eu falei, se nós estivermos em trevas, se estivermos numa grande escuridão, sem enxergar nada, você não vai conseguir saber onde você põe o seu pé. Mas quando você tem a luz da palavra de Deus, você vai estar sempre sendo orientada pelo Espírito Santo de Deus, o que você deve fazer, onde você deve pisar, onde você deve ir, né? Também ali em Salmos 42, fala assim, ó: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Porque sem Jesus nós realmente estamos perdidos, estamos realmente em um lago horrível,
em um charco de lodo horrível. Sem Jesus, nós estamos sempre em cima de uma areia movediça. Sem Jesus, nós sempre estamos em cima de uma areia movediça, pronto para afundar, pronto para ser engolido por ela. Porque sem Jesus, gente, não há rocha que nos sustenta sem Jesus. E aqui ele está falando no B, ele fala, pôs os meus pés sobre uma rocha. Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha, Gabriela? Quem é a nossa rocha? Jesus. Jesus. Jesus é a nossa rocha, porque nele nós estamos firmados. Jesus é a nossa rocha. Então, ele, quando a gente reconhece ele como Senhor e Salvador, nós saímos de cima de uma areia movediça e somos colocados sobre a rocha, sobre o próprio Senhor Jesus que nos sustenta. Ele é que mantém os nossos pés firmes na rocha. Por isso, gente, vamos ter Jesus como a nossa rocha, aquele que nos sustenta, ok? Vamos estar conhecendo a palavra para estar preparando os nossos pés para a pregação do Evangelho e usando a Bíblia como a luz para o nosso caminho, como a própria palavra fala, que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. O meu maior exemplo mesmo, assim, é Jesus na minha vida, né? E um dos maiores exemplos que Jesus nos dá é através dos pés, quando ele lava os pés dos discípulos, né? Jesus, ele chega, né? Era um costume judeu, quando as pessoas chegavam em uma casa, ela tinha que um servo tinha que ir lá lavar os pés, né? Lavar os pés das pessoas que estavam sendo recebidas. E ali naquele dia, quando Jesus chegou com os discípulos e alguns ali, ninguém se levantou, ninguém queria ser servo, ninguém queria ser servo. E aí o que Jesus fez? Como ele viu que ninguém queria servir, ninguém queria ser servo, o próprio Senhor Jesus se levantou, foi lá, pegou a bacia, pegou uma toalha e lavou os pés de todos os discípulos, lavou os pés de todas as pessoas. Com isso, nós podemos aprender a humildade. Nós podemos aprender que até Jesus, que é Deus, se mostrou humilde e lavou os pés dos discípulos e das pessoas que estavam ali. Com isso, nós podemos aprender que não somos melhores do que ninguém e nascemos para servir. Nascemos para servir. E estar sempre lavando os pés um dos outros, porque nós não somos melhores do que Jesus, certo? Se ele fez isso, vamos fazer também. Vamos seguir o exemplo de Jesus em não querer ser mais do que os outros. E quando tiver que lavar os pés, vamos lavar os pés um dos outros, sendo humilde. Amém? Espero que vocês tenham aprendido. Vou estar mostrando agora para vocês como que ficou os meus pés, né? Cuidado pela Gabriela, né? A importância, ela fez um lado ainda, né? Ela vai fazer outro lado também, né, Gabriela? Então, ela vai estar aqui terminando de cuidar dos meus pés. Não se esqueça, gente, vamos estar cuidando dos nossos pés, mas também nos preparando, calçando os nossos pés para a pregação do Evangelho da Paz e obedecendo a Deus no ID, que está lá em Marcos 16:15. Ide para o mundo todo e pregai o Evangelho a toda criatura. Um beijo para vocês e até a próxima.